Vamos falar hoje sobre doenças de causas espirituais. A Bíblia diz que Jesus curou muitos enfermos, mas em alguns casos Jesus expulsou o demônio e a pessoa que estava enferma foi curada. Então aquela enfermidade era de causa espiritual. Mas eu passei por uma experiência muito interessante com Deus e eu comecei a partir dali a meditar que todas as doenças têm em si um fundo espiritual. Olha o que a Bíblia diz. Êxodo 23, 25 diz assim, ó, e servireis o Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirarei do meio de vós todas as enfermidades. E na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. O número dos teus dias completarei. Olha que interessante. Esse texto diz que quando você serve ao Senhor, ele tira do meio do seu povo, né, todas as enfermidades, e nem estéril, nem quem aborte existe. Gente, quando Deus criou Adão, né, quando Deus criou o homem, não havia enfermidades. Adão não tinha enfermidade. A enfermidade, assim como também a morte, entrou no mundo por causa do pecado. Então, em si, toda a enfermidade tem em si uma causa espiritual, uma causa central. Olha outro texto. Êxodo 15, 26 fala assim, ó. Disse ele, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te sara. Olha que coisa interessante, se você obedece à palavra de Deus, ele te sara. Eu tive uma experiência espiritual muito incrível. Eu tenho dom de sonhos e dom de visões e Deus fala muito comigo através disso. E Deus me apareceu em um sonho e falou, olha, eu quero que você faça desse jeito e você não vai mais fazer assim. Mas eu, como às vezes sou um pouquinho teimoso com Deus, eu quis fazer do meu jeito, não aceitei o jeito de Deus, não fui obediente. Então eu tive um sonho. E neste sonho eu estava aqui na frente da minha casa, na rua, tem uma garagem com uma porta de aço bem grande, né? Eu vi então dois demônios descendo a rua, é uma rua um pouco íngreme, né? Vinham dois demônios descendo a rua, o demônio que vinha na frente vinha corcunda, assim, sabe? Da sua boca, da boca dos dois, né? Saía um sangue preto assim, ó. E o que vinha na frente, corcunda, tava com uma coleira e uma corrente, e o que vinha atrás, né? Vinha guiando o que tava na frente, como se da frente fosse um cachorrinho. E ele tava com as costas assim, ó. Aqueles dois demônios encostaram na porta do salão, né, da garagem aqui, e o que vinha atrás deu um tapão na porta com tanta força que a porta envergou, ela entortou assim, ó, envergou e os dois correram para dentro. Aí, na frente aqui da casa, no sonho, né, me apareceu o Senhor, sim, o ancião de dias, descrito lá no livro de Daniel. Eu já vi o ancião de dias outras 3 vezes, né? Mais pra frente eu falo pra vocês. É um ancião, gente, roupa branca, barba branca, cabelo branco. É assim que o Pai se manifesta pra mim, em muitas visões, né? E aí o Pai, o Senhor dos Exércitos, falou pra mim assim: eles estão fazendo isso com a minha permissão. É eu que estou no controle. E eu acordei daquele sonho com uma dor nas costas muito forte. Eu fui tentar estralar, né? Fui na cama, fui tentar estralar. Ela estralou, ficou muito pior. E após aquilo eu fui ficando pior. A dor saía do centro da coluna e vinha pegando os músculos aqui, ó. Todo o lado esquerdo foi sendo pego, toda a asa, o ombro e o braço. Deu torcicolo. E eu comecei a sentir dores tão fortes. Eu ia no médico, tomava remédio, os remédios não tiravam a dor. Era cada vez mais forte, mais forte. E era só no braço esquerdo. O que aconteceu também? A minha geladeira, a geladeira do lado esquerdo dela criou uma crosta de gelo. Geladeira não congela. Uma crosta de gelo bem grossa. O refrigerador, o freezer da parte de cima também do lado esquerdo congelou tudo. Eu tinha um cacto aqui em casa. E eu vou mostrar aqui uma foto para vocês. O cacto, ele tinha uma raiz, né? E ela se dividia em 2 partes, certo? Esse cacto morreu, ele secou do lado esquerdo, nessa mesma época, secou do lado esquerdo, morreu. E o meu filho aqui em casa brincando, ele caiu em cima do braço esquerdo e ele torceu o pulso aqui assim, ó.
E tudo isso foi uma demonstração de que Deus tem poder sobre todas as coisas. 2 demônios, com a permissão de Deus, me fizeram um ataque espiritual por causa da minha rebeldia, de eu não ter feito o que Deus queria, do jeito que Ele queria, de eu ter sido rebelde. Após 15 dias eu orando, Senhor, me perdoa, o que eu faço para melhorar isso? Me veio um estalo, procura um massagista especial. E eu procurando na internet, eu achei um quiropata. E eu fui num quiropraxista, fui em 2, né? E conseguiram alinhar a minha coluna e através de massagens, acupuntura, muitas coisas, conseguiram melhorar a minha dor muscular que estava muito forte. Levítico 26:14 diz assim, ó, mas se não me ouvires e não cumprires todos esses mandamentos, e se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos, e assim violardes a minha aliança, então eu vos farei isto, porei sobre vós o terror, a tísica, a febre que consomem os olhos e esgotam a vida. Em vão semeareis a vossa semente, porque os vossos inimigos a comerão. Olha que interessante, o Senhor vai colocar o quê? A tísica e a febre. A tísica e a febre, enfermidades. Deuteronômio 28:15, olha que interessante. Mas se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus e não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te seguirão. Olha o 22. O Senhor te ferirá com a tísica, de novo aqui, ó, com a tísica e com a febre, com a inflamação, com o calor ardente e com a secura, com o crestamento e com a ferrugem. E isto te perseguirá até que pereças. Olha o 27, o Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, com câncer, né? Com tumores, com sarna e com prurido, de que não possas curar-te. Então, as enfermidades, elas têm 3 causas. As causas naturais, né, que pode ser, né, dentro do naturalismo ali, né, é estresse, é o emocional, é a alimentação, né, a nutrição. Mas no espiritual, tem as enfermidades que vêm, né, pela permissão de Deus, por causa do pecado, por causa da rebeldia. Sim, Deus permite que demônios causem enfermidades por causa de pecados. E tem, né, um dos exemplos desse aí seria Jó, né? Mas Jó não estava rebelde. No caso de Jó foi uma provação, né? Satanás pediu permissão a Deus para tocar em Jó e colocou nele uma enfermidade muito severa, mas mais ali para testar a Jó, e depois ele foi muito abençoado. Eu conheço um irmão que hoje ele é servo de Deus, mas ele foi assistente de um bruxo. E esse bruxo muito famoso, né, fazia trabalhos para pessoas muito famosas e com muito dinheiro. E eu conversando com ele sobre esse tema, né, ele me falou o seguinte, que muitas vezes pessoas iam procurar o bruxo para fazer um trabalho de magia negra, para tirar a vida de uma outra pessoa. E esse bruxo dava um preço para cada situação, né, e aquela pessoa ia escolher como a outra pessoa ia morrer, certo? O bruxo tinha um preço para cada coisa, um preço para o suicídio, um preço para a pessoa pular da ponte, para ela ser atropelada, e um preço também para fazer aquela pessoa, para que ela perdesse a vida através de uma enfermidade muito forte como um câncer. E tinha um preço, né, acima de 100 mil lá, para fazer a outra pessoa sofrer muito com câncer até morrer. Então, entidades demoníacas causam enfermidades, não é? Jesus expulsou o demônio de uma pessoa que era muda, né? Era surda e muda, e quando ele expulsou o demônio, aquela pessoa, a sua língua foi solta. Há também um outro texto em que uma mulher era corcunda e Jesus expulsou o demônio dela e ela voltou a ficar ereta, né? Lembrando do que aconteceu comigo. Gente, a palavra de Deus, ela é uma chave. Lembra do que eu falei? A palavra de Deus é uma chave. Existem chaves que acessam a cura e chaves que acessam a enfermidade. Se você é rebelde, desobediente a Deus, você vai ficar enfermo. Num vídeo onde eu falo sobre saúde, eu citei, existem alimentos que a palavra de Deus diz que nós não devemos comer. E nós devemos comer aquilo que Deus fez, do jeito que Deus fez, foi industrializado, recebeu muitos aditivos químicos, vai danificar a sua saúde. Então, coma o que Deus fez, do jeito que Deus fez. Mas se você está enfermo, vamos falar aqui sobre algumas chaves, né, que podem liberar sua cura mais rapidamente, certo?
Tiago 5,14 fala assim, ó, está alguém entre vós, doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente, o Senhor levantará se houver cometido pecados e ser-lhe-ão perdoados. Olha como Tiago associa aqui ó, o pecado com a enfermidade. Se houver, né? Tem pessoas que estão enfermas e é a enfermidade mesmo. E os presbíteros da igreja devem ungir a pessoa com óleo e orar por ela e Deus vai curar. Se aquela enfermidade foi por causa de pecado, o pecado vai ser perdoado. E ele continua no 16, portanto confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Olha aqui, associando novamente o pecado com a enfermidade. A oração de um justo é poderosa em seus efeitos, né? Eficaz. Então, uma das chaves que acelera muito a cura, né? Se a enfermidade tem causa espiritual, é você procurar a igreja onde você congrega, pedir para que os presbíteros da igreja te unjam com óleo e orem por você. Se você tiver pecados, confesse seus pecados, se conserte com Deus. Mas outra chave muito poderosa está no livro de Salmos, vamos lá. Salmo 41, de 1 a 3 diz assim, olha, bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. Olha só. O Senhor o livrará do dia mau. O Senhor o livra e o conserva em vida. Será abençoado na terra e tu não o entregarás ao desejo de seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade e o restaurará da sua cama de doença. Olha só! Acontece algumas coisas interessantes aqui quando você socorre ao pobre. Primeiro, o Senhor te livra do dia mau, ele te conserva em vida, não te entrega na mão dos seus inimigos, certo? Mas olha o versículo 3, o Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Quando você estiver enfermo, não puder trabalhar, o Senhor é quem vem ao seu socorro. Ele vai enviar alguém para te socorrer, né? Na parte material, de sustento mesmo. E o restaurará da sua cama de doença, quer dizer, ele vai te curar. Olha o que diz Isaías 58, é o mesmo tema, né? É a mesma chave. A chave da saúde é socorrer ao pobre. Olha o versículo 5, Isaías 58, 5, né? Outra chave muito poderosa aqui é o mesmo tema. Este é o jejum que eu escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma. Por que está falando de jejum aqui? Se você ler o texto, esse aqui é o jejum do Yom Kippur. O povo judeu fazia um jejum de 24 horas de um dia para o outro. Mas aí todo mundo ficava triste, né? Andando pela rua triste, ali, com fome. E aí Deus fala, vocês estão achando que é isso aí que me agrada? Eu aconselho que você lê aqui o capítulo inteiro, né? E aí Deus fala, não é isso que me agrada de verdade. Esse tipo de jejum, não é esse tipo de jejum que eu quero. Aí ele fala aqui, ó, o jejum que eu quero, versículo 6. Não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade. Né? Impiedade é o mal, né? Solte as pessoas que estão presas pelo mal. Desfaças as ataduras do jugo. Solte as pessoas que estão com jugo, com coisas pesadas. Tira o fardo delas, né? E deixes livres os quebrantados e despedaças todo o jugo. Ó, o 7, agora começa a ficar melhor, né? Não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres e desterrados e vendo-o nu cubras e não te escondas do teu próximo, não te escondas do necessitado, socorra o necessitado. Então romperá a tua luz como a alva e a tua cura apressadamente brotará. Sabe o que é brotar? É assim, ó. Você joga uma semente na terra e ela brota, rápido. E a tua justiça irá diante da tua face e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então, se tem pecado, confessa o pecado. Peça para o presbítero ungir você. Terceiro, ajude o necessitado, ajude o pobre, o faminto, o nu. Estas são as chaves que acionam a cura de Deus, a visitação. Ele é o Deus que sara. O que é impressionante? Se lá atrás, não é, a enfermidade, a doença entrou no mundo por causa do pecado de Adão, em Jesus nós fomos sarados. O livro de Isaías fala assim, que as nossas enfermidades foram levadas por Cristo na cruz e pelas suas pisaduras, né, pelo seu sofrimento, nós fomos sarados, fomos curados. Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Agora, gente, se a enfermidade ela entrou no mundo por causa do pecado de Adão, e em Cristo, que morreu pelos nossos pecados, ele tirou o pecado daqueles que estão em Cristo, então a enfermidade que está em você, ela é ilegal. Ela não tem legalidade, exceto por, o que Tiago falou, né? Por causa de pecados, certo?
e por causa de um pecado muito específico, muito específico. Qual é o maior mandamento? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse, olha, aquele que tem 2 túnicas dá uma túnica ao que não tem nenhuma. Por que que ajudar ao próximo, socorrer o necessitado, é uma chave que habilita a cura? É porque a enfermidade, ela é um castigo pela falta de amor. Quando você vê o apóstolo Paulo falando sobre a Santa Ceia, ele fala assim, é por isso que no meio de vós há muitos enfermos, porque vocês tomam a ceia indignamente. Só que esse indignamente não é, eu fui tomar a ceia em pecado. Não, é específico lá da igreja de Corinto, né? Específico daquela igreja. Tinha pessoas muito pobres e pessoas ricas naquela igreja. E a Santa Ceia era uma festa mesmo. As pessoas traziam comida, muita comida, e eles comiam ali o pão e o vinho e comiam depois à vontade. Só que os ricos traziam a sua comida ali, todos comiam juntos, e os pobres ficavam separados e traziam a sua comida separadamente. Quem era muito pobre não tinha como trazer comida. E aí Paulo fala, olha, no meio de vocês, uns comem muito e bebem e ficam bêbados, enquanto outros passam fome. Aí Paulo fala, é por isso que há muitos enfermos no meio de vós. Gente, toda vez que você não usar de misericórdia com o necessitado, com o nu, com o faminto, o castigo de Deus vai ser enfermidade. Se você tem uma boa alimentação, certo? Uma alimentação mais natural possível, e você está enfermo, esta é a chave. Gente, fica na paz e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe cada um de vocês e que através desse vídeo a cura possa visitar a sua vida e a sua casa e toda a sua família. Fica na paz e até o próximo vídeo. Falou!